vai pra lá. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Eu clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, morando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura,
Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa tarde para você aí no Brasil. São 15 horas e 40 minutos, mais ou menos. Para nós aqui em Sesimbra, Portugal, já estamos às 19 horas e 40, quase 20 horas, embora esteja aí um dia ainda claro, céu azul. E hoje em festa, né? Não sei se dá para ver aí. Hoje em festa, né? E estamos aqui com visita, gente. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. Eu convido você a compartilhar essa live, transformar ela numa sala de vídeo pelo seu Facebook. Mas nós estamos aqui com visita, gente ilustre hoje aqui. Cadê o mestre Renato? Está ali atrás, olha só. Se faz acompanhar da sua digníssima esposa, obrigada, a Marinete, olha conosco aqui, e que vem junto com as crianças, né? Crianças. Peraí, a Ana está aqui, a violeira, a Ana aqui atrás de mim, e o Daniel, o cantador. Chega pra cá, Daniel, o pessoal no Instagram te vê, porque o Instagram, o celular tem que ficar em pé, e a câmera, às vezes, ela não pode ficar deitada, ela tem que ficar em pé. No Face nós estamos aparecendo todos, eu estou vendo que às vezes está aparecendo todo mundo aí. O Marcos Antônio e o Davi Miguel estão lá dentro, fazendo alguma coisa com eles lá. O Davi já passou por aqui, depois voltou lá para dentro. E hoje a gente tem uma live festiva, né? Eles estão vindo conhecer Sesimbra, vieram, eles moram mais para o norte um pouquinho, né? Vocês moram lá em Covilhã, que fica perto de Serra da Estrela. Serra da Estrela, onde cai neve aqui em Portugal, lá no norte. Aí hoje eles pegaram o trem, que aqui em Portugal chama comboio, e vieram, aqui não tem mineiro, né? Não tem trem, aqui é comboio. E aí Mas claro que a gente conhece desde lá de Nova Iguaçu, acho que. Mas deixa eu molhar o bico, mano. Peraí. Então assim, eles vieram, pegaram o trem, que aqui chama comboio, saíram lá da Serra da Estrela, no norte de Portugal, vieram para cá, passar o dia hoje com a gente aqui, vão ficar aqui em casa amanhã, depois da manhã também, depois da manhã também. Acho que eles vão se mudar para Sesimbra. O sol e a praia conquistou esses cariocas, que são nossos amigos lá da Baixada Fluminense, lá de Mesquita, de Nova Iguaçu, da Inova! Quem é o pastor da Inova, gente? É aquele menino, como é que é o nome dele? Jorge Fortunato. O Juninho. Esse negócio de pastor ter Júnior no nome fica complicado, porque o pastor cresce, fica de cabelo branco, mas todo mundo chama de Juninho. Aí você acha que é um cara novo e tal, né? Não, não é. Então, assim, o Juninho, que é o pastor da Inova, mas que está lá em Santa Catarina, em Joinville, plantando igreja. Júnior, querido, Deus te abençoe, viu? E o Senhor continue sendo contigo aí, te fortalecendo e te inspirando na plantação da igreja aí junto aos catarinenses, que é um campo que eu e Kelly conhecemos. Tivemos um prazer imenso de morar em Santa Catarina, em Florianópolis. Plantamos a Igreja Batista do Rio Tavares. A gente sabe a luta e a dificuldade que, sem dúvida, vocês estão vivendo aí. Deus abençoe vocês. E aí, estão conosco hoje aqui. A gente tem uma live mais festiva hoje. Nós vamos, sim, meditar hoje na terceira carta que Jesus escreve no livro de Apocalipse, que é a carta à igreja de Pérgamo. Nós já falamos de Éfeso, já falamos de Esmirna ontem, e hoje vamos falar de Pérgamo. Então você já pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 12, nós vamos ler e meditar daqui a pouquinho. Mas nós vamos aproveitar porque tem violeiro hoje aqui, né? Então hoje o louvor não é
pro YouTube. É um louvor natural e num som bem gostoso. Vamos cantar? Vamos ter mais um louvor. Ou melhor, vamos orar. Vamos aproveitar esse momento para a gente orar. E aí depois da oração a gente canta mais um louvor. E aí a gente tem a palavra. E aí a gente canta mais um louvor. E assim vamos tendo essa live, esse momento de comunhão, de intimidade com você e com o Senhor. Tá bom? Que bom ter você conosco nessa tarde aí no Brasil, nesta noite aqui. E que Deus esteja te abençoando. Aproveite esse momento, transforme essa live num momento de devocional para você. Ore conosco, louve junto conosco, medite na palavra junto conosco, que sejam minutos que possam inspirar a sua vida, o seu coração, te aproximar mais de Deus e fortalecer a sua fé. Nós vamos orar. Eu vou pedir a Marinete para fazer uma oração. Depois dela eu também vou estar orando. E aí a gente segue com um louvor aqui com a Ana aqui atrás, ok? Vamos orar, Marinete? Pode orar, depois você ora também. Pai, nós queremos te agradecer por este dia maravilhoso que o Senhor fez para nós. Nós temos a certeza que o Senhor está aqui neste lugar. Nós queremos te agradecer por esta família, pelo reino de Deus que está sendo implantado aqui em Zambujal de Baixo, Sesimbra. Muito obrigada pela disponibilidade dos teus filhos de estarem aqui para falar do teu evangelho, o evangelho do reino, o evangelho que cura, o evangelho que salva, o evangelho que liberta, Pai. Queremos te agradecer por estarmos aqui nesta tarde, queremos te agradecer por cada um que está ouvindo, está vendo essa live, e o coração de todos que estão aqui, que estão aí no Brasil, que estão em todas as partes do Brasil, estejam voltados para a tua palavra. Nós queremos te agradecer e pedir que o Senhor receba a nossa adoração, nosso louvor e a nossa gratidão. Muito obrigada, Pai, por estes momentos que já estamos aqui sentindo a tua presença, Pai. Muito obrigado. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós louvamos o teu santo nome com alegria, Pai. Com prazer de estar na tua presença, entoando hinos, cânticos, te adorando, te glorificando. O Senhor é um Deus bom, o Senhor é o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus de toda compaixão, o Deus da graça. Contigo está o perdão, para que tu sejas temido. Tu és um Deus, e a tua palavra diz que Deus há como tu, que peleja por aqueles que são seus. E o Senhor é o Deus que peleja por nós. O Senhor é o Deus que luta pelas nossas vidas, luta pela sua igreja, luta pelas famílias que te adoram, que te servem. Tu és o Deus que nos acolhe, nos abraça. É o Deus que cuida, é o Deus que supre, é o Deus que nos entende. É o Deus que nos compreende, é o Deus que nos enxerga, é o Deus que vê a intimidade do nosso coração. O Senhor conhece o nosso sentimento, o Senhor conhece onde está o nosso valor, a nossa qualidade, o Senhor conhece onde está a nossa fraqueza, o nosso defeito. Nós não temos máscaras diante de Ti, mas no nome de Jesus, nos aproximamos do Senhor nessa tarde com alegria, com louvor, com gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida que está conectada conosco. Obrigado por cada um que nesta tarde, aí no Brasil, aqui em Portugal, já de noite, se une conosco na Tua presença, em louvor ao Teu nome, buscando a Tua face. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada família, obrigado por cada lar, obrigado por cada vida. E a nossa oração é que o Senhor rompa as barreiras do tempo, do espaço, e que pelas ondas da internet o Senhor possa fazer fluir o mover do seu Santo Espírito e nossas vidas serem aquecidas, nossos corações serem iluminados, nossa alma ser alimentada, nossa fé ser fortalecida, nossa comunhão ser aprofundada contigo. E nós assim, Senhor, tenhamos um momento de renovo espiritual na Tua santa presença. Venha ao nosso encontro, Senhor. Espírito Santo de Deus, venha ao nosso encontro. Amém. Nos abrace, nos acolha, nos envolva com a Tua presença santa. Amém, enche as nossas vidas de
Ti, Espírito Santo de Deus. Jesus, nós dependemos de Ti. Como acabamos de cantar, nós dependemos do Senhor, nos submetemos ao Senhor, nos colocamos debaixo da Tua potente mão e debaixo da mão do Senhor. Nós clamamos, olha para nós, olha para o meu irmão, para a minha irmã, olha para cada família, olha, Senhor, para o Renato, a Marinete, seus filhos, olha, Senhor, para cada um de nós, nossas necessidades estejam claras e patentes diante de Ti. E o Senhor venha ao nosso encontro suprindo as nossas necessidades. O Senhor venha ao nosso encontro trazendo desde os altos céus a unção do Seu Santo Espírito, a inteligência espiritual, a sabedoria espiritual, e nos dirigindo, nos guiando, nos orientando na Tua santa e boa vontade para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, repreenda, Senhor, tudo aquilo que não é obra Tua, tudo que não provém de Ti, tudo aquilo que não Te glorifica nas nossas vidas, ou que lute contra a Tua obra nas nossas vidas, tudo aquilo que esteja pelejando contra o Teu agir sobrenatural a nosso favor, em nossas vidas, o Senhor o repreenda em o nome de Jesus e prospere a Sua boa obra, Pai, e prospere o Teu querer, e prospere o Teu plano, implemente a Tua vontade nas nossas vidas, nos faça encarnar a Tua vontade, o Teu querer na face da terra. Ajuda-nos, nós precisamos, dependemos, somos carentes completamente do Senhor. Nos ajude, Pai. No nome de Jesus, oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor. Proclame isso na sua vida, no seu lar agora. Deus está em ti, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia! Graças a Deus. Bênção, querido. Irmão Dalete, seja bem-vinda. Amandinha, seja bem-vinda. A gente está aqui meio distante, né? E eu com óculos da distância consigo perceber isso. Não sei se mais alguém chegou. Irmã Sônia está com a gente. Minha sogra querida do meu coração, minha diaconisa favorita, também está com a gente. Deus abençoe você que está chegando. Nós vamos agora refletir na palavra, uma meditação na terceira carta que Jesus escreve a uma igreja no livro de Apocalipse. Então, nós vamos ao texto de Apocalipse, o capítulo de número 2, a partir do verso 12. Do verso 12 ao verso 17 de Apocalipse 2, na minha versão, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também, tu tens os que da mesma forma se sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha está escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa é a terceira carta. Nós falamos sobre Éfeso, o sábado, falamos ontem sobre Esmirna, e essa é a carta a Pérgamo. Todas elas cidades onde hoje fica a Turquia continental. Todas elas cidades importantes, não quer dizer que só existissem essa, existiam outras cidades também, inclusive outras cidades em que haviam também igrejas cristãs. Mas, por alguma razão, Jesus escolhe estas cidades. Pérgamo era também uma cidade importante, e tão importante que lá construíram um templo a um deus pagão e construíram também um templo para a adoração ao imperador romano. Então, Pérgamo acabou se tornando, né, um centro de idolatria, um centro, um local onde o costume das pessoas era prestar culto à imagem de Poseidon ou à imagem do imperador de Roma. Então as pessoas prestavam culto, as pessoas sacrificavam animais, as pessoas se cortavam, se feriam para derramar o seu sangue em oferta a deuses e ao imperador romano. A idolatria graçava naquela cidade. Pérgamo é uma cidade onde é inventado ou é criado o que a gente chama de pergaminho, a forma de se escrever saindo do papiro para o couro de algum animal, um couro de cabrito, um couro de carneiro, um couro de ovelha, que era usado para se escrever, e surgiram então os pergaminhos que foram criados, inventados, desenvolvidos na cidade de Pérgamo. E Jesus escreve ao pastor daquela igreja uma mensagem para ele e para que ele transmita àquela igreja.
E no começo Jesus elogia a igreja. Como a maioria das cartas, Jesus tem um elogio e Jesus tem uma crítica. Jesus elogia a igreja dizendo, olha, vocês estão no trono de Satanás, vocês estão num lugar brabo. Jesus diz para eles assim, olha, vocês estão num lugar difícil, espiritualmente vocês estão num lugar muito pesado. Há muita idolatria, a ponto de por 2 vezes Jesus dizer que ali era o trono de Satanás. Ali estava entronizado o diabo. Ali era um lugar onde o inimigo das nossas almas, o inimigo do reino de Deus, fazia, vamos dizer assim, o que quisesse. Ele dominava aquela região, ele estava entronizado ali. Ele comandava na cidade de Pérgamo. E a igreja estava ali. E mesmo assim, Jesus elogia e diz, olha, vocês estão aí, vocês estão enfrentando isso. Eu reconheço que vocês estão num lugar muito difícil. Eu reconheço que vocês não estão num lugar fácil. Vocês não estão num lugar onde está cheio de crente, né? E às vezes é legal, né? Você está naquele ambiente, está cheio de evangélico, né? Cheio de crente, cheio de gente orando. Você está num culto, o culto está com a casa cheia, né? Igreja cheia, e povo cantando. Que maravilha é aquilo. Pérgamo era o inverso. A igreja de Pérgamo era o reverso disso. Olha, vocês estão num lugar onde quase não tem servos meus aí. Vocês estão num lugar onde quase não existem pessoas que se submetem a mim. E, entretanto, qual era a crítica de Jesus àquela igreja? Olha, eu tenho contra vocês que vocês estão tolerando aqueles que pregam e ensinam a doutrina de Balaão e vocês estão tolerando os nicolaítas. Até hoje é muito difícil saber quem eram esses nicolaítas. Muita gente fala diversas correntes, é difícil a gente saber até hoje quem eram efetivamente os nicolaítas. Mas Jesus parece não gostar muito deles, porque já numa outra carta anterior, Jesus também os critica. E agora, de novo, Jesus critica eles. Então, me dá a impressão que Jesus não gostava muito desses nicolaítas, não. Seja lá o que for, quem eles eram, o que eles faziam, as suas práticas, não agradavam muito ao Senhor Jesus. A ponto de que Jesus, por 2 vezes, em 2 cartas, pelo menos, Jesus cita textualmente os nicolaítas, repreendendo e dizendo, eu não gosto deles. Bom, e Balaão? Também Jesus diz, olha, vocês toleram aí Balaão, a doutrina de Balaão, o ensino de Balaão. Qual era o ensino de Balaão? Você se lembra de Balaão? Balaão era aquele camarada que foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão foi aquele camarada que foi pago por dinheiro a amaldiçoar o povo de Deus. E ele recebe o dinheiro, só que quando ele chega na hora de amaldiçoar, ele diz, olha, como é que eu posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? E ele não consegue muito bem amaldiçoar. Mas ele juntou o dinheiro às coisas espirituais. Então a doutrina de Balaão e muito provavelmente a dos nicolaítas, elas nos levam a entender que de alguma forma havia em Pérgamo, na igreja de Pérgamo, crentes cristãos que estavam misturando coisas mundanas com coisas espirituais, coisas materiais, financeiras, com coisas do reino de Deus, com coisas da igreja de Jesus. Estavam misturando e tentando, de alguma forma, dar uma capa, fazer com que parecesse algo de Deus. E, meu querido, nós temos que ter um cuidado muito grande quando a gente começa a misturar as coisas do homem, as coisas humanas, terrenas, carnais, materiais, financeiras, com as coisas espirituais, com aquilo que é o reino de Deus, a direção de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus. É claro que nós comemos, bebemos, vestimos, calçamos, ficamos doentes, precisamos de recursos, precisamos de dinheiro, compramos remédio. Você não consegue viver sem dinheiro? Lógico, claro que não consegue.
a não ser se nos tornássemos eremitas, ermitões, nos embreássemos nas matas, nas florestas, achássemos uma caverna e fôssemos nos abrigar lá naquela caverna e viver lá da caça, da água de um ribeirão que passasse por perto e pronto. Do contrário, sempre vamos precisar de recursos, mas temos que ter o máximo cuidado e o máximo de zelo para não misturar nem coisas materiais e nem coisas mundanas ao reino de Deus. Não podemos começar a dizer que não tem nada a ver não, pastor. A sociedade evoluiu, isso hoje está tão normal, todo mundo faz. Eu pelo menos me lembro que quando eu dizia para minha mãe, mas mãe, todo mundo vai, ela dizia, você não é todo mundo. Eu acho que só a minha mãe falava isso para mim, a sua não falava para você. Mas eu ouvia da minha, mas você não é todo mundo. Nós temos que ter cuidado de não nos misturarmos com o mundo. E quando eu digo misturarmos com o mundo, eu não estou falando apenas, propriamente, de coisas materiais nesse sentido. Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. E aí esse mundo são o quê? São as pessoas. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus amou o mundo, ela vem e diz, não ameis o mundo. Peraí, se Deus amou o mundo, como é que então a Bíblia diz não ameis o mundo? Porque quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, ela está dizendo que Deus amou as pessoas, Deus amou a humanidade, Deus amou os seres humanos. Deus não amou as coisas mundanas, Deus não amou a carnalidade humana, Deus não amou a sexualidade, Deus não amou a bebida, a muita comida, o porco na pururuca. Deus não amou essas coisas, Deus amou as pessoas. E quando a Bíblia diz não ameis o mundo, a Bíblia está dizendo coisas mundanas, materiais, mas a filosofia do mundo. Por isso é que a Bíblia diz que nós devemos transformar a nossa mente, a nossa mentalidade. A gente não tem que estar tanto preocupado em mudar a nossa roupa, ou a nossa aparência física, o cabelo, como a gente se veste. Não, claro que essas coisas são também importantes e dizem muito a nosso respeito. As nossas roupas falam da nossa cultura, falam da nossa expressão pessoal, com certeza. Mas, quando a Bíblia vem e diz, olha, você precisa mudar a sua mentalidade, renovar a sua mentalidade. Por quê? Porque este mundo que nós não devemos amar é a mentalidade humana. A mentalidade que privilegia aquele que parece ser melhor. A aparência humana. E Deus não julga segundo a aparência humana. Deus não está preocupado com a aparência do homem. Deus não está preocupado com o seu carro, se é um Fusca ou uma Mercedes. Deus não está preocupado se o seu terno é de linho, ou de microfibra, ou de qualquer outro tecido. Deus não está preocupado se o sapato é de cromo alemão, é de couro de cobra, ou couro de jacaré. Deus não está preocupado com essas coisas. Deus não está te avaliando por essas coisas. Se o seu celular é um iPhone 15 ou se é um Motorola G3. Deus não está preocupado com essas coisas. Esses não são valores de Deus, mas a sua mente e a forma como você dá valor às coisas, isto Deus está preocupado. Na igreja de Pérgamo, as pessoas começaram a se deixar levar por um sentimento de sociedade. Nós precisamos aparecer. Olha, o templo ao imperador está aqui na cidade. Nós não vamos lá nem uma vezinha, não vamos nem acender uma vela, não vamos nem de alguma forma reverenciar a estátua lá do imperador de Roma. Se nós não fizermos isso, vão achar que nós estamos contra o império, que nós estamos contra, somos revolucionários, então precisamos de alguma forma ir lá, baixar a cabeça, acender uma velinha, fazer uma referência, alguma coisa,
para que achem que nós estamos bem. A preocupação em ser aceito pela sociedade de Pérgamo estava corrompendo a igreja de Pérgamo. Ela estava começando a se preocupar não em ser influência divina na sociedade de Pérgamo, mas ela estava começando a se preocupar em ser aceita pela sociedade de Pérgamo. Nós não precisamos nos preocupar em sermos aceitos pela sociedade humana e mundana. Esta não deve ser a nossa preocupação. É claro que é bom quando a gente tem amigos, se relaciona com todas as pessoas e nós evangelizamos através de relacionamentos. Nós estamos aqui em Portugal, a nossa forma de evangelizar é objetivamente relacionamentos. Mas eu não posso macular o espiritual para parecer bonzinho para alguém e fazer esse alguém gostar de mim. Eu não posso abrir mão de um valor espiritual de Deus para que alguém na sociedade goste de mim, me queira bem e diga: olha como o Marcos é legal, olha como o Marcos é um cara bacana, olha como eu gosto dele. Ele nem parece esses crentes que tem por aí. Balaão aceitou dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Paulo, numa das suas cartas, vai dizer que há algumas pessoas que parecem servos, parecem cristãos, parecem do povo de Deus, mas que na verdade negam a eficácia da palavra e do evangelho. E aí Paulo vai dizer: com estas pessoas eu peço que você nem se assente à mesa para comer. Eu peço que você rompa com essas pessoas, se afaste delas, porque elas, na verdade, elas estão prejudicando o evangelho, elas estão prejudicando o reino, elas não estão contribuindo, elas estão prestando um desserviço ao reino de Deus. Se afaste dessas pessoas. Nós precisamos olhar para a nossa vida e perguntar a nós mesmos: será que eu estou aceitando pecado bem perto de mim só para poder ter amizade com aquela menina, com aquele rapaz, com aquela família, com o meu chefe? Será que eu estou tolerando coisas que eu sei que a palavra de Deus não concorda, não tolera, mas afinal de contas é meu amigo de infância, nós somos amigos há 30 anos. Como é que eu vou agora dizer para ele que ele está errado e que a palavra de Deus condena isso? E aí eu vou me misturando, e quando talvez eu abrir os olhos, de repente já vai ser tarde demais, e ao invés de Deus ser influência para ele, eu já fui influenciado, transformado, e já não me pareço mais com um servo de Deus. Balaão parecia servo de Deus, a tal ponto que pagaram a ele para amaldiçoar. Ele se parecia ser alguém tão espiritual, poderosamente espiritual, que pagaram a ele para ele rogar praga sobre o povo de Israel. Quem olhasse para Balaão diria que a imagem dele era de alguém influente espiritualmente, mas na verdade estava longe de Deus, sem salvação, sem paz, e pelo menos, graças a Deus, no final foi sincero em dizer: como é que eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Que nós possamos olhar para as nossas vidas, porque as cartas do Apocalipse não são cartas para ontem, e nem são cartas apenas da história da igreja, ou que profetizam a respeito de eras históricas da igreja, ou falam de um futuro ainda inexistente, que ainda não chegou, mas elas são a palavra de Deus para a minha vida, para o dia de hoje, e ela me pergunta: Marcos, você está sendo tolerante demais com o erro seu ou dos outros que estão próximos a você, porque você está mais preocupado em ter a amizade, em ser coleguinha, em estar bem ligadinho com eles ali? Marcos, você está aceitando e misturando coisas materiais e financeiras numa só, espirituais com Deus,
como se, num português muito claro, né? Como se eu pudesse entender e acreditar que porque você deu 500, Deus vai te dar de volta 5.000? Você está fazendo isso? Ou você entende que sim, a bênção de Deus ela é financeira também? Claro, com certeza. Deus não tem prazer em ninguém ser pobre, passar fome, desempregado, passar aperto. Não, não, não. Isso de modo algum agrada a Deus e não é o plano de Deus. Mas, porque isso não seja o plano de Deus, não pode ser o meu plano juntar as duas coisas e vender um evangelho que não leva para o céu, que não transforma a realidade pecadora, que não renova a mentalidade do homem e que não nos faz crescer, avançar e servir de forma a influenciar a sociedade que está ao nosso redor para que ela se aproxime e reconheça Deus como Senhor da história. Essa é a pergunta de Pérgamo para mim e para você na data de hoje. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça e nós vamos depois terminar essa live cantando, louvando o nome do Senhor. Mas antes, vamos pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo sonde os nossos corações e que possa nos dar a coragem, a força, a determinação, a envergadura moral, ética, espiritual, emocional, psicológica, para dizermos não, para rejeitarmos, para nos afastarmos muitas das vezes. Talvez tenhamos que nos afastar de alguma amizade, talvez tenhamos que cortar um laço com alguém, talvez tenhamos que chamar um amigo querido e sentar com ele, ser bastante sincero com ele. Talvez depois da nossa sinceridade ele até fique aborrecido com a gente e não queira ser tão nosso amigo. Mas nós precisamos, neste mundo, neste tempo de hoje, nós não podemos fazer como a igreja de Pérgamo, que alguns ali estavam abraçando o ensino de Balaão, alguns ali estavam se misturando com a doutrina dos nicolaítas. Nós não podemos confundir o sagrado com o profano. Nós não podemos misturar o espiritual com o material. Nós não podemos juntar o celestial com o mundano, o humano e o terreno. Não podemos fazer isso. Não podemos dar a isso uma capa, uma justificativa, uma desculpa de normalidade, de que é um avanço social, de que as coisas mudaram, porque a tua palavra não mudou. Ela continua sendo a verdade e ela continua apontando o caminho da salvação, que é Jesus, e o caminho à tua presença, que é através do sacrifício de Jesus. E Jesus nos convida, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Todos os dias pegue a sua cruz e então venha e me siga. Esse é o caminho. A porta continua sendo estreita, a cruz continua ali todo dia de manhã esperando por nós. Pai, no nome de Jesus, nos fortaleça no nosso interior, porque isso não é fácil. Em nenhum momento estamos dizendo que é fácil. Ao contrário, reconhecemos que não é fácil. E que se o Senhor não for por nós, conosco, e nos ajudar, nós não teremos essa capacidade. Por isso, dê força, dê vigor, renove em nossos corações o compromisso contigo e a disposição de sermos testemunhas. Nós não precisamos ser caretas, muito menos esquisitos, para servir ao Senhor, mas que nós possamos apenas não nos misturar com o pecado, para podermos mostrar o caminho da luz, que nós não venhamos a nos apagar no meio da escuridão, das trevas, deste mundo tenebroso, da sociedade de hoje em dia. Nos ajuda, Senhor, e que nós possamos, por misericórdia tua, glorificar o teu santo nome com as nossas vidas na face desta terra. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Vamos cantar? Não, depois. O que nós vamos cantar?
Hoje tem um ministério de louvor aqui, gente. Olha só, tá vendo só? Ei!
irmão João, irmão José, pastora Aparecida, a Vera, a Sandra. Aê! Muita gente querida, mas eu corri ali rapidinho e passei. Eu acho que o Nininho entrou. Eu falei com ele. Falou? Você tá ainda aí, Nininho? Se você tiver aí, dá um oi pra gente aqui, Nininho. Oi? Lucieliton. Fala isso não, cara. Você não sabe se o Nininho quer que diga o nome dele assim, pra todo mundo, pro universo inteiro saber. Nininho, se você estiver aí, Nininho, ó, dá um sinal, tá? Saudade de você, cara. Vou cantar a videira. Privilégio grande ter servido a Deus contigo e apresentar teus filhotes. Como é que eles estão? Daí tá grande já, né? Vamos cantar videira? Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, santifica e justifica. Tu és tremendo, Maravilhoso e conselheiro vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Oh, aleluia, eu tenho paz, pois encontrei teu amor. Aleluia, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. 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 oh, tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro vitorioso. Nesse ritmo, queridos, nesse espírito, a gente se despede de você hoje. Beijo do gordo pra você. Deus te abençoe. Se foi bom pra você essa live, compartilha, transforma ela numa sala de vídeo para outras pessoas. Daqui a pouquinho ela vai estar disponível no meu YouTube, youtube.com/PR Marcos Benício. Você pode ir lá no meu YouTube, se inscreve, curte alguma coisa e do YouTube você pode indicar, encaminhar essa live pelo WhatsApp, pelo Facebook, para quem você quiser. Faça isso e abençoe mais pessoas. Amanhã, às 15h30, aí no Brasil, estamos esperando você, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.